Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Live de hoje, esterco de galinha. O que é, como usar, como aplicar, realmente é bom ou outros são melhores? Existe risco na aplicação do esterco de galinha? Não existe? Se esse assunto te interessa, fica comigo até o final dessa live. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Você é do YouTube que está assistindo e você é do Instagram, seja muito bem-vindo, tá? Nos acompanhe nas redes sociais caso você queira crescer no paisagismo e na jardinagem, se posicionar melhor no mercado, ter os seus projetos, os seus serviços, suas manutenções de jardim, em outro nível, tá bom? Eu tô aqui para isso. E eu sou Larissa Ribeiro, engenheira agrônoma, paisagista, mestre em agroecologia, especialista em educação ambiental, especialista em paisagismo e jardinagem, se eu falei, criadora do método Jardinagem Descomplicada. Estamos aí com alunos no Brasil inteiro e seja muito bem-vindo. Deixa eu dar um bom dia aqui para vocês. Rubem, bom dia. Luísa, Ana Luísa, bom dia. A Tina, Ângela, minha linda Ângela, é do Clube do Jardinista. Se você ainda não sabe ou ainda não está participando do Clube do Jardinista, lamento em te informar que você está perdendo tempo. Tô mentindo ou não, Ângela? Nath, que legal, bom dia, bom dia. Eu vou olhando aqui e aqui, tá? Para acompanhar o YouTube, então talvez eu vire um pouco, mas estou aqui falando com todos vocês. Esterco de galinha é uma ferramenta muitíssimo poderosa, posso chamar assim de ferramenta, por quê? Porque a gente pode usar estrategicamente para conseguir elevar a qualidade visual dos nossos projetos, dos nossos jardins, dos cuidados que a gente tem com as plantas. Ah, que beleza! Ó, Ivo, bem-vindo, bom dia, Ivo. Ivo é mentorada jardinista 10K, a Nath chegou no horário, a Ângela está aqui para não me deixar mentir de que o Clube do Jardinista é sensacional. O esterco de galinha é uma ferramenta muitíssimo poderosa para elevar o nível dos seus jardins, tá? Mas como é que a gente faz isso? De que jeito aplica? Qual é o jeito certo? Inclusive, caso você não conheça a forma de aplicação adequada do esterco, não faça, porque antes de assistir essa live até o final, porque você pode inclusive fazer com que pessoas sofram as consequências em relação à saúde, sobre a aplicação indevida do esterco, ok? Então vamos lá. O que é o esterco de galinha então? É o cocô da galinha, é o próprio cocô da galinha, mas de uma forma que para aplicação é diferente. Em relação à composição, ele tem o NPK, que a gente tanto conhece aí dos adubos comerciais, mas principalmente na concentração mais alta, ele tem nitrogênio e tem fósforo. Tem outros micronutrientes também? Tem também, em uma concentração mais baixa. Além disso, os estercos eles têm uma quantidade muito grande de matéria orgânica. E a matéria orgânica ela é muito importante por quê? Porque ela acaba por melhorar características físicas do nosso solo. Ele deixa o solo mais aerado, e essa aeração de ar, tá? E essa aeração, ela é muito boa, que legal. E essa aeração, ela é fundamental porque são os espaços de ar. E esses espaços, eles vão ser vazios, com ar, ou eles vão ser preenchidos por água, por exemplo, algumas soluções de adubo importantes para a nossa planta. Então a matéria orgânica faz isso, deixa o solo mais fofinho, tá? Melhora também o desenvolvimento de micro-organismos, pequeno, organismos, esses que a gente nem enxerga a olho nu, tá? Fungos, bactérias, existe uma vida no solo muito poderosa para manter o sistema todo da natureza funcionando. E os jardins, natureza, tá? E a gente vai falar sobre isso, Nath. Ela falando ali que queima um monte de plantinha com cocô de galinha é forte. A gente vai falar o porquê que ele é forte, porquê que você tem que saber aplicar. Não dá para comprar ou pegar e sair aplicando. Enfim, ele melhora também a qualidade de vida. E quando a gente tem um solo vivo, um solo cheio de micro-organismos e coisas acontecendo lá dentro, o que a gente tem na parte de cima, que é a que a gente enxerga, são jardins maravilhosos. Rebrota, floração, cores vibrantes, tá? Plantas mais resistentes ao ataque de pragas, de doenças.
Então, a matéria orgânica contida no esterco de galinha também vai te ajudar a fazer isso. Ok? Entendido? Vamos lá então, a gente já entendeu o que é o esterco de galinha. Quais são vantagens? Porque você está vendo então que esse esterco de galinha, o cocô da galinha, ele tem nutrientes e melhora o solo. Só que existem outros produtos. No mercado existem muitos, ou produtos orgânicos mesmo, que vão fazer com que esse mesmo resultado aconteça, certo? Mas por que que o esterco de galinha é bom? Por que que você pode olhar para ele e falar, eu vou por ali e não pelo outro lugar, não por outra ferramenta, outra estratégia? O esterco de galinha é um adubo orgânico. E assim como os adubos orgânicos, esses adubos naturais que vêm ou de material vegetal ou de material animal, esses adubos, eles não conseguem, não podem ser liberados rapidamente para as plantas. Então, a gente tem um período longo ali em que ele vai entregando devagarzinho os nutrientes. À medida que a planta vai precisando, ele vai liberando, tá? Por quê? Porque como tem matéria orgânica lá dentro, ainda precisa acontecer uma decomposição, tá? Por micro-organismos nessa matéria, e aí devagarzinho ela vai liberando para a planta. Alguns estudos indicam, inclusive, que o adubo de galinha, o esterco de galinha, a cama de frango, que é um outro, ele demora, ele age, ele é entregue ali para a planta no período entre 2 a 4 anos. Aí a gente tem o período final dessa liberação. Então ela fica no solo por bastante tempo. Ô Larissa, então eu só vou precisar adubar a cada 2 ou a cada 4 anos se eu usar esterco de galinha? Não. Por quê? Porque ele não é completo. Ele tem muitos nutrientes, tem NPK, tem micronutrientes, só que existe uma variação na concentração desses nutrientes e talvez as suas plantas, elas precisem de outros nutrientes também, elas precisam de concentração, talvez o nitrogênio que tem lá, nesse esterco dessas galinhas, não seja suficiente para atender a demanda toda das suas plantas. Então, você vai precisar intercalar. E tem uma outra coisa, se as suas plantas elas estiverem em fases em que elas precisam de muitos adubos específicos para determinadas fases de desenvolvimento, o que vai acontecer é que pode ser que pela velocidade de entrega do esterco de galinha ser mais lento, a gente não consegue suprir na velocidade que a gente precisa. Então você vai precisar fazer a opção por outros adubos esses de liberação rápida, tá? Adubos líquidos ou próprios minerais mesmo, os granulados, eles são rápidos. Cai água, eles já começam a dissolver e entrega, tá? Mas, não é o assunto de hoje, mas os adubos minerais, os adubos sintéticos, eles acabam por empobrecer o solo se você usar só ele, tá? Então, se você for fazer o uso de esterco de galinha, você está olhando para a vida no solo, olhando para outras situações além da nutrição que são muito importantes, de um trabalho articulado para você ter um bom resultado final. Agora, se você ficar usando só adubo mineral, vai lá pro 10, granulado, 20, você vai empobrecer o solo que você tem. E aí você vai viciar todo o sistema e ele vai ficar muito, muito dependente de você. E não é isso que você quer. Você quer qualidade, você quer vida, você quer que quanto menos dependente de você e somente de mexer alguns ponteiros é melhor. E por que é melhor, Larissa? Se eu sou jardineiro e eu trabalho com plantas e eu preciso fazer manutenção no jardim, eu quero que os jardins precisem de mim mesma. Pessoas com alta qualidade técnica no mercado de paisagismo e jardinagem, eles conseguem entender o sistema como um todo, olhar para aquilo lá, mexer os palitinhos para manter uma alta qualidade. E não que, por exemplo, por algum motivo a agenda lotou, choveu, não estou conseguindo ir mais lá, enfim, questões de saúde, o jardim decai porque você não foi. Você quer um alto nível, tá? E alto nível só é possível para quem está investindo em si, tá? Eu vi aqui alguma pergunta, Ângela. Quais plantas são mais beneficiadas com esterco de galinha, já que ele tem muito nitrogênio? Essa é uma ótima pergunta. Ele tem sim, o esterco de galinha, ele tem na sua composição mais alta o nitrogênio. O nitrogênio a gente sabe que ele
está diretamente envolvido com o crescimento das plantas, com o desenvolvimento, com a rebrota. Ele está ligado à parte verde da planta. Logo, se ele está lá, ontem a gente falou aqui sobre fotossíntese, ele está diretamente ligado também à produção de energia. Então, o que você vai ter como um efeito, não sobre uma planta específica, mas um efeito em todas as plantas, é o estímulo do crescimento, do desenvolvimento. E é por isso que essa pergunta sua, Ângela, foi muito boa para a gente olhar em relação a plantas que não podem crescer muito rápido. Se você trabalha, produz ou está cuidando de jardins, fazendo manutenção de jardins que precisam de crescer devagar. Como assim, Larissa, uma planta precisa crescer devagar? Eu quero que mais é que uma planta cresça. Só que se você olhar para plantas desérticas, essas plantas suculentas, plantas que têm estruturas bem grossas, cheias de reserva, cheias de água, cactos, suculentos, rosas do deserto, as próprias bromélias, se você dá um estirão no desenvolvimento delas, não existe tempo suficiente para que ela se forme de uma forma que ela precisa. Os tecidos dela ficam molinhos, tá? E isso deixa a planta muito vulnerável ao ataque de pragas, de doença, à perda de água por evaporação. Então, adubos nitrogenados, como é o caso, nitrogenados de nitrogênio, tá? Não é para ninguém assustar. Adubos nitrogenados, eles não vão ser usados para esse tipo de planta, ok? Então, se o seu foco de planta, se você é produtor de mudas, por exemplo, se você produz essas mudas, você não vai usar esterco de galinha, ou se quiser usar pela matéria orgânica, vai ser uma baixíssima quantidade. Vai ser muito, muito pouquinho. Acho que respondi, né, Ângela? Larissa, esterco de galinha eu posso usar, então, para fornecer esses nutrientes, para melhorar a matéria orgânica, mas eu tenho o mesmo esterco de gado. Eu posso usar esterco de gado? É a mesma coisa? Eles têm a mesma composição, mas em concentração de nutrientes diferentes. Esterco de galinha tem uma concentração mais alta, como eu falei, de nitrogênio e de fósforo. E o esterco de gado, em geral, ele é mais equilibrado, ele seria um 10-10-10. E tem muito micronutriente lá também, tá? Então o foco é esterco de galinha, mas só tirando a dúvida que volta e meia ela vem, tá bom? Então, vantagens de utilizar é a liberação lenta, por um longo período vai estar agindo ali no solo, tanto na estrutura do solo, melhorando, condicionando, tem um efeito condicionante daquele solo, e também pela falta de desperdício, tá? O desperdício dos nutrientes, ele acontece quando a gente aplica determinados adubos, eles são liberados muito rápido, então você molha, cai a água da rega ou cai a chuva, já lava tudo e já perde. Isso não acontece com o esterco de galinha. Muito crescimento nas tropicais facilitam o ataque de pragas. A Natália, ela é produtora de plantas ornamentais, pessoal. Em geral, um bom desenvolvimento de plantas, ele não é um desenvolvimento acelerado. Esse estirão que a gente dá através do nitrogênio, ele só é benéfico se a planta está realmente estagnada. Se você chega a um cliente novo e as plantas estão lá muito ruins, você precisa mostrar para esse seu cliente o resultado do seu trabalho de uma forma rápida. Você quer conquistar ele, você quer encantar o seu cliente. Então você vai poder fazer o uso de adubos nitrogenados, se não forem plantas suculentas, plantas desérticas. Você faz o uso de adubos nitrogenados uma única vez, de preferência de liberação rápida, para que ele veja. Você vai voltar dali uns 20, 30 dias e esse jardim já vai ter um outro aspecto, vai estar rebrotando, vai estar verde, vai estar muito legal, assim, visualmente muito nítida a diferença de que você passou por lá. Mas não faça o uso constante de adubos nitrogenados, porque não vai acontecer só com plantas desérticas, essa fragilidade. As plantas precisam do seu tempo ideal para o desenvolvimento. Entendido? Certeza, por isso os adubos de indicação para suculentas em geral têm baixa concentração de nitrogênio, é por isso mesmo, isso mesmo. Então, ok, você vai fazer a complementação, você não vai usar somente esterco de galinha para adubar suas plantas, porque a gente já viu em outros vídeos que existe uma infinidade de nutrientes que as plantas precisam, macro e micronutrientes. O esterco de galinha, embora tenha vários, ele não é completo. Então você vai sempre intercalar e de quanto em quanto tempo você vai aplicar o esterco de galinha nas suas plantas. Se a entrega vai de 2 a 4 anos, Larissa, como assim de 2 a 4 anos? 2 anos e 4 anos? 4 anos é o dobro de 2 anos. Acontece
que a entrega e a decomposição desse adubo, ele varia de acordo com o que a galinha come. Então, uma galinha come de um jeito e é de uma determinada raça, ela vai produzir um esterco diferente da outra, tá? Então, o que a gente tem de estudo é que, no mínimo 2 anos você tem ali. De quanto em quanto tempo, então, você vai aplicar? Essa é uma recomendação minha, tá? Porque em relação aos orgânicos, aos produtos naturais, eles são diferentes em relação à composição e a gente precisa considerar que os solos também são diferentes, a temperatura é diferente, a ação das pessoas sobre aquele espaço é diferente. Eu vejo pessoas recomendando o uso de esterco de galinha a cada 3 meses, 45 dias. Eu recomendo que se use uma vez por ano. Por que uma vez por ano? Porque o adubo ele vai penetrando o solo, ele pode atingir camadas mais profundas, onde as raízes de plantas de forrações, por exemplo, plantas mais jovens não conseguem alcançar. Então, uma vez por ano eu acho super válido e super ok. Mais do que isso, pode queimar. E por que é que pode queimar? Porque no esterco tem muitos sais e tem também amônia em alta concentração. E quando a gente aplica muito numa frequência ou numa dose muito alta, a gente pode sim queimar as plantas. O nitrogênio em uma quantidade alta queima com facilidade, tá? Só que, mesmo queimando com facilidade, queima muito menos, é mais difícil queimar do que os granulados, aquelas bolinhas coloridas que a gente compra, tá? Então tá, esse seria um intervalo de aplicação. E como é que é a forma com que você vai aplicar? Você vai aplicar esse esterco bem curtido. O que que é isso? Você vai fazer uma compostagem desse esterco. Você vai deixar uma pilha num canto, vai revirando essa pilha, você vai ver uma ação acontecendo lá, aumenta a temperatura, existe uma ação de micro-organismos, tá? Fungos, bactérias que vão quebrando aquele esterco, vai quebrando, diminuindo de tamanho, até que se estabilize e fique tudo muito pequenininho com cara de terra, não tem mais cara de esterco. Esse adubo é um adubo estabilizado, é um adubo já sem elevação de temperatura nem nada. É esse aí que você vai usar. Quanto tempo demora, Larissa, para estabilizar? Depende do espaço em que você colocar, da condição que esse espaço vai ter de sol, de vento e do tamanho da pilha que você vai fazer. Mas você vai saber que ele está pronto à medida que você for revolvendo ele, pode virar uma vez a cada semana, uma vez por semana, e a hora que você vê que não tem cheiro, o cheiro é cheiro de terra, que não está esquentando mais, e que a aparência dele está assim uniforme, tá ok, você pode usar. Tá? Então é esterco curtido. E se você não usar o esterco curtido, usar o esterco fresco, existem pessoas que fazem calda de esterco e tal, mas o esterco sólido, tá? Se você usar ele fresco, o cocô da galinha mesmo tirou lá, foi limpado em tal lugar e jogou lá nas plantas, ele ainda não está curado, você tem uma alta concentração de amônia. Amônia é um gás tóxico, vai queimar suas plantas, vai dar problema, vai ter ação de micro-organismo ali, direto na planta. Não sei se eu falei para vocês, mas a temperatura, ela sobe tanto que ela pode chegar a 60 graus. 60 graus na raiz da sua planta cozinhou. Então, não se usa ele fresco, entendido? Além disso, os animais, eles acabam comendo capim, comem minhocas, comem coisas ali se forem galinhas criadas soltas. E as sementes de planta daninha, elas passam pelo trato digestivo do animal e muitas vezes elas saem ainda intactas. Então, precisa dessa ação intensa de micro-organismos durante o processo da compostagem para que você faça o uso. É uma ação intensa mesmo da natureza ali sobre esse material. E aí você tá estabilizado, não vai ter planta daninha, não vai ter mato saindo no seu adubo. Produtores de terra vegetal, o Ivo está aqui. O Ivo, ele vai ser o maior produtor de terra de Santa Rita, Paraguai. E o Ivo precisa, dentro daquele material que ele tem, não sei se ele vai usar esterco de galinha, esterco de boi, mas precisa estar muito bem estabilizado. Caso contrário, sementes de plantas daninhas vão sair a rodo aí onde forem aplicados, tá? Por isso também é importante aplicar dessa forma. Se você mora em apartamento, em casa, não tem muito espaço para curtir esterco de galinha, gente, não faça isso não. Compra pronto. Porque durante esse processo de compostagem, a gente tem, além do aumento da temperatura e do cheiro, que é muito ruim, vai atrair umas moscas, vão ter insetos, porque é um material que está apodrecendo ali. Então, ambientes rurais, uma chácara, um sítio, fazenda, enfim, longe das casas,
tá? É um processo super natural que deve acontecer e deve ser feito. Mas se você mora em apartamento e casa, não faz isso não, faz isso não. Outra coisa, se usa muito esterco de galinha para hortas, né? Para plantas frutíferas, além do jardim. E ele precisa também ser aplicado bem curtido, porque a gente tem riscos à saúde, como eu falei no começo. Se você aplicar ele fresco, a gente pode ter essas plantas que vêm para consumo, né? A gente pode ter risco de salmonela, alguns parasitas, vermes, tá? Então, até vírus, tá? Como foi o caso, por exemplo, da gripe suína, a gente pode ter problemas sérios de não usar adubos bem curtidos, bem curados. A Nath, que o ideal da temperatura é igual da compostagem, 30 graus em média. Você fala isso para estar estabilizado, Nath? Não entendi. Porque o pico da temperatura de esterco de galinha é 60 graus. Se a pilha for pequena, não vai aquecer tanto no meio, tá? Mas mesmo assim esquenta muito. Lari, poderia usar o NPK, por exemplo, para uma UTI nas plantinhas e já usar, por exemplo, esterco bovino, aves ou bocaja simultaneamente, esperando o melhoramento dos micro-organismos no solo e etc? Pode sim. Essa é uma prática que deve ser feita por todo jardineiro, jardinista, que vai até o cliente e ele vê que as plantas estão em condição de UTI mesmo, tá tudo morrendo. Então ele pode fazer, mas o ideal mesmo é que se você vai fazer o plantio ou se você vai colocar plantas já estão ali em vasos, em canteiros, tenta evitar o uso do adubo, do esterco de galinha, o adubo orgânico, em contato com as plantas também. É difícil de queimar, só que como você já está usando junto um outro adubo de liberação rápida, tenta não encostar esse orgânico nas estruturas da planta, porque você tem um pouco mais de chance de queimar, tá? Porque está muito concentrado ali. Por exemplo, nitrogênio, você tiver uma alta concentração de nitrogênio, ok? Então vamos lá. Qual forma de aplicação então, né? Não, ou melhor, dose de aplicação. Forma de aplicação, vocês viram que é bem curtido. E dose para aplicar. Gente, adubos orgânicos, eu falei aqui, não existe uma regra, porque a variação é muito grande de composição. E é impossível a gente ficar, essas galinhas daqui eu vou fazer uma análise agora, mas aí depois mudou um pouco a alimentação delas, ou aquelas galinhas eu vou levar para um laboratório e vou fazer uma análise. A gente não fica fazendo isso, a gente tem uma média, uma ideia aproximada, e por essa variação não existe uma regra de quanto você vai aplicar em cada caso. Mas eu vou passar aqui algumas receitas do que eu considero bem adequado para que você não tenha riscos, não tenha problemas na aplicação, entendi? Pega o papel e a caneta aí. Estabilizado sim, temperatura depois do período de compostagem. A temperatura da compostagem, Nath, tem que ser a temperatura ambiente. Então, aí em Minas, eu não sei quanto é a temperatura média. Aqui é uns 27 graus, 28 graus. No verão chega assim 30 graus, 32. E aí se tiver, é a temperatura ambiente, tem que estar, tá bom? Se tiver no sol, vai esquentar mais. E aí essa variação é muito pequena, mas aí tá ok, tá super estabilizado. Como fazer a compostagem do esterco de galinha? Algum dia eu posso pegar o esterco e ensinar a fazer o passo a passo a compostagem, tá? Mas, em geral, você vai separar, Maria, e colocar longe de casa, bem longe. Se você mora em casa, apartamento, não faça, tá? Tem que ser ambientes rurais, chácaras, longe. E faz essa pilha de esterco. Você pode curtir só o esterco, como você pode também fazer as camadas, assim como composteiras domésticas. A gente faz camada de palha, camada de adubo, camada de palha, camada de adubo. E você vai, depois de um tempo dado a sua altura da pilha, que você considera, ó, tá ok pra mim, isso aqui eu ainda consigo ir revirando, você vai começar a mexer. Você incorporando mais elementos orgânicos, você tem um produto final mais equilibrado em nutrientes. Por isso que é interessante colocar outras coisas. Mas se quiser deixar só o esterco de galinha, também tá super ok. Você pode, se quiser fazer terra vegetal, por exemplo, você vai fazendo camadas intercaladas. Esterco de galinha, palha. Essa palha pode ser resto de poda, por exemplo, folhas que caem, você junta palha e terra. E aí você vai intercalando essas 3 camadas. Ao final do processo, você tem uma terra vegetal muito rica.
Adubo, na dúvida, é melhor aplicar para menos, né? Sempre para menos. Porque, ótimo, sempre para menos, porque se você errar, depois como é que você vai consertar um erro de adubação? É jogando muita água para tentar diluir aquilo. E excesso de água a gente sabe que não é bom também para as plantas, tá? Então, sempre se for errar, é para menos. Larissa, mas eu quero ajudar mais as minhas plantas logo, ajuda não queimando elas. Mora em sítio, então perfeito, Maria, dá para você fazer, tá? Vamos lá, então, algumas receitinhas aí de recomendações de quantidade. O suprassumo seria no preparo do solo. Você vai pegar o esterco de galinha e vai incorporar, vai revirar junto, porque ali você tem uma ação mais rápida de liberação desses nutrientes, ok? Em horta, também no preparo, ou você pode fazer aplicação e distribuição no canteiro entre as linhas, existe uma quantidade que eu considero super ok, que é de 2 a 3 quilos por metro quadrado. Você pode colocar em superfície, depois água em cima, para esse adubo ir descendo e começar a ser liberado para as plantas, ok? Vasos pequenos. E essa coisa de vaso pequeno, médio, grande é uma coisa muito relativa, porque não existe um padrão, né? O que é um vaso pequeno, um vaso médio, um vaso grande? Eu vou te dizer que um vaso pequeno seria um vaso de 1 litro. Um vaso de 1 litro. Imagina comigo um potinho plástico mesmo, tá? De 1 litro, aqueles pequenininhos, a gente encontra muito no supermercado, plantas de estufa, enfim, de 1 litro, tá? 2 a 3 colheres de esterco de galinha, incorpora ali, pode plantar sua muda lá dentro. Para plantas frutíferas, plantas que produzem, que têm a fase de enchimento mesmo, de frutos, elas demandam muita adubação. Muita adubação. Por quê? Porque elas estão produzindo além da maioria das outras plantas. Plantas ornamentais de jardim, elas têm uma demanda maior de nutrientes no período da florada, mas elas têm a florada e brotação de folhas. Plantas frutíferas para consumo, ela tem a produção de folhas, a florada e a frutificação e enchimento desses frutos. Então elas demandam muito. Plantas para covas grandes, grandes mesmo. O que é uma cova grande? É a mesma coisa do vaso, né? Vamos imaginar que uma cova grande seja de 80 por 80, ok? Você pode usar 3 quilos no fundo da cova, mistura a terra ali. O ideal é não colocar direto o torrão em contato com o adubo lá no fundo, para evitar que se queime, para evitar que o nitrogênio em alta concentração, os sais que tenham lá, possam queimar a sua planta. Então coloca uma camada de terra e quando a planta ela for se desenvolvendo, as raízes alcançarem o fundo, alcançarem onde está a matéria orgânica, os nutrientes do esterco de galinha, ele já está um pouco mais diluído, ele já foi liberando, já está mais suave para ele encostar lá, ok? Gostou da minha parede? Foi o Fabrício que fez, Nath. Ela tá falando lá da parede. Foi que fez, já tem tempo já, tem que refazer aquilo lá. Larissa, em vasos, plantas que eu já tenho colocadas assim em algum lugar, quanto que eu posso aplicar? Uma camadinha de 1 centímetro, bem espalhadinho e, como eu falei, evita entrar em contato com as estruturas, ok? Aplicar ao intervalo de aplicação, uma vez a cada 2 anos. E eu acredito que tenha ficado muito claro. Esse tema, o esterco de galinha, ele veio lá do Clube do Jardinista, tá? No inverno eu aplico esterco de galinha, espero passar o inverno, quanto que eu aplico, como que eu aplico. O esterco de galinha, os adubos, eles podem ser aplicados em qualquer época do ano. O que acontece é que no inverno as plantas, e não são todas e nem em todo o Brasil, mas em regiões mais frias, onde os dias ficam mesmo mais curtos, as plantas, algumas espécies, elas entram em uma dormência total. Elas não se desenvolvem. Outras plantas diminuem sua atividade. Você vai ver que é uma época que elas não vão brotar com muita velocidade, vão dar uma parada na produção de flores. Se isso estiver acontecendo, você pode entender que as suas plantas elas não estão no máximo da absorção dos nutrientes. Se ela entrar em dormência total, por exemplo, caem as folhas, fica só o talinho, como mussaendas, por exemplo. Mussaendas nessa época parece que morreram. Jasmim manga, caem muitas folhas, às vezes fica folha nenhuma, ou só as pontinhas de folhinhas novas ficam lá na árvore. Essas espécies, elas não estão absorvendo muitos nutrientes nessa época. Então, se você aplicar,
Se for esterco de galinha, ele vai estar ali ainda agindo por bastante tempo. Mas tudo que for liberado nesse período, as chances são de que a maioria desses nutrientes eles vão ser lavados, eles vão ser perdidos, porque a gente chama de lixiviação, né? Vai lá para o fundo do solo, em uma profundidade que as plantas não conseguem alcançar as raízes. Então, pode ser que você perca, mas se é uma região, ou se são espécies que não estão entrando em dormência, que elas continuam se desenvolvendo, uma parte do Brasil, o inverno parece que quase nem existe. Então, tá tudo bem, você pode fazer o uso em qualquer época do ano. Entendido? Acho que tá explicado, tá resolvida a dúvida que veio de lá. Alguém tem mais alguma dúvida? Deixa eu abrir aqui a caixinha, se você tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui pra mim. Posso usar esterco de galinha... Do Rubem, posso usar esterco de galinha na adubação de grama através do método de aplicação a lanço? Rubem, você pode sim, só que você vai aplicar nessa quantidade que eu falei, mesmo de vasos, tá? 1 centímetro, bem pouquinho, você vai aplicar bem pouquinho mesmo, porque no caso dos gramados, não tem como, vai ficar em contato direto com a estrutura. Aplica e depois muita água. Larissa, mas eu vou aplicar em cliente, eu não vou estar lá para molhar todo dia. Você precisa instruir o seu cliente a molhar com frequência, sem encharcar, tá? Mas molhar com frequência, manter úmido para liberar aqueles nutrientes e esse esterco de galinha ir descendo para uma profundidade maior do solo, não ficar ali em cima, porque senão pode queimar as folhas. Mas aplicando pouquinho, Rubens, você vai conseguir devolver, inclusive, a cor verde para as plantas, para a grama, que muitas vezes é amarelada. Lari, você acredita que tem uma muçaína floridíssima em casa? Acho que está meio perdida no tempo. Mas você observou outros anos? Em geral, ela cai, as folhas, porque aqui, no estado de São Paulo, elas ficam parecendo mortas. Muito. Outra pergunta. Moro em apartamento. Larissa, posso fazer essa compostagem usando um tambor? Rubem, não faça, porque precisa ter muita troca de gases. Quando está acontecendo esse processo de compostagem, a gente... Deixa eu apagar aqui. A gente tem a liberação de vários gases. Amônia, cheiro forte, então você vai ter que estar sempre abrindo ali, revirando. No caso das composteiras domésticas, isso também acontece, e às vezes a gente até vê durante o processo de decomposição, a gente deixa fechado, né? Durante o processo de decomposição, algumas moscas vêm, a gente vai revirando e depois tampa. Só que o esterco de galinha, a amônia é muito alta mesmo. Então a chance são de que vai ficar fedendo bastante. Se você quiser ainda assim fazer o teste, tenta achar um lugar em casa em que fique mais afastado, assim, fique no fundo de casa, um lugar que não tenha muita circulação de gente, e tenta fazer. Recomendo que você faça uma quantidade pequena para depois você não ter muitos problemas, tá? Caso eles venham. Em relação à aplicação, posso dissolver ele como uma calda ou melhor na condição natural do esterco? Tem as formas de fazer calda, tem pessoas que fazem calda, tem que deixar fermentar e é sim muito útil. Hoje eu não vou ensinar a fazer calda porque ela tem todo um processo, um passo a passo para ser feito, mas pode sim. Posso usar o esterco de galinha na adubação da grama através do... Ah, tá. Já expliquei essa, tá? Mais alguma pergunta? Não? Não. Ninguém? Então, tá joia. Pessoal, foi um prazer enorme estar com você aqui. Quem chegou pro finalzinho, essa live vai ficar salva. E é isso. Ah, então faça. Ô, Rubem, faz um negócio pra gente aqui. Tem uma varanda para fazer a compostagem tranquilo. Faz e tira uma foto, manda pra gente. Marca, quero ver, tá bom? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima. Tchau. Ah, Clube do Jardinista. Hoje, às 19h30, nós temos aula, tá bom? Nós vamos ter um encontro ao vivo no Zoom. Fiquem ligados. Manda o link lá no grupo. Caso você ainda não faça parte do Clube do Jardinista, você tá perdendo tempo. Beijo!